Já pensou estar em uma cidade onde todos os habitantes são amarelos e um deles quer acabar com você? Zé Ruela, eu já falei 1 hora atrás. Para com essa bolinha. Essa bola evita que a gente pire. Eu sou Marcelo Patrola e seja muito bem-vindo. Homer J. Simpson é o pai da família Simpson. Ele é um indivíduo com sobrepeso, preguiçoso, alcoólatra e muito ignorante, mas é fortemente dedicado à sua esposa e filhos. Apesar disso, a sua inteligência é considerada meio que abaixo da média. Caramba, vê se lê o livro, né? Ele mostrou momentos de grandes intelecto e pode até mesmo ser um pai atencioso e um bom marido às vezes. Para a gente começar a entender como derrotar, vamos conhecer tudo sobre Homer e onde ele vive. E vale lembrar, se você quer sobreviver ao maior estrangulador dos desenhos, se inscreve no canal, ou você pode acabar ficando que nem o Bart. Tem certeza que isso é uma boa ideia? Ah, que colônia, garoto. As ideias não são boas, nem ruins. São só livres. Homer J. Simpson nasceu na cidade de Springfield, mesmo dizendo que nasceu em Connecticut, sendo o primeiro filho de Mona Simpson. Em 1960, ele colocou 15 gizes de cera em seu nariz, o que danificou seu cérebro, resultando numa debilidade mental, explicando a sua inteligência um pouco abaixo da média. Ele foi criado num curral de bodes. Em algum ponto durante a sua infância, Abe pareceu dar cerveja para Homer, mas ele parou de beber cerveja até por sugestão de Barney. Mas logo voltou a beber, depois de causar um engavetamento. Se acontecer alguma coisa de ruim com você, deve ser por causa de uma coisa que você fez com os outros. Em algum momento, no final de 1980, Homer elaborou um orçamento para que pudesse trabalhar em seu emprego dos sonhos, como um arrumador de pinos no boliche do tio Barney, Ballroom Barney. Infelizmente para Homer, Marge ficou grávida de Maggie em 1987, pouco depois dele começar o seu novo trabalho, e não foi capaz de sustentar sua família, então ele acabou voltando para a usina nuclear. Seja bem-vindo, bonitão. Marge, essa aqui é minha amiga Candy. Springfield é a cidade habitada pelos personagens da série Os Simpsons. Ela é localizada a leste de Shelbyville e ao sul de Capital City, onde conseguimos ver essas demarcações geográficas em diversos episódios da série. Springfield é uma cidade pequena de valor cultural um pouco limitado, apesar de possuir grandes atrações como o Estádio dos Isótopos e até mesmo grandes parques aquáticos. Os habitantes de Springfield têm uma reputação um tanto quanto péssima. Segundo o próprio Dr. Hibbert, é a cidade onde o mais inteligente não tem poder e o mais burro governa. A revista Times uma vez descobriu uma história que titulava Springfield como a pior cidade da América. A maioria dos cidadãos são considerados muito burros, obesos e ficam nervosos facilmente, apesar de os cidadãos de Shelbyville serem mais burros e ainda bem atrasados. Eu molhei a cama. A coisa mais vergonhosa que eu já fiz. Springfield foi considerada a cidade mais gorda do mundo, quando seus cidadãos tentaram quebrar um recorde coletivo, e justamente eles conseguiram. Springfield é a casa de pessoas de muitas raças, culturas e até mesmo credos, incluindo europeus, africanos, latinos, indianos e orientais. Há uma enorme diferença entre seus cidadãos mais ricos, como Krusty e Sr. Burns, e os cidadãos pobres, como Nelson Muntz e Moe Szyslak. A população é estimada por volta de 40 a 50 mil habitantes, que residem na cidade mais amarela do mundo. Criminalidade. Existem vários presídios em Springfield. O departamento de polícia de Springfield, chefiado por Clarence Wigan, é altamente corrupto e incompetente. Na maioria do tempo parece haver apenas 3 policiais, Clarence Wigan, Lou e Ed, apesar de que no episódio de Operação Springfield outros policiais aparecem. Empregos. Quando a primeira adesão da usina aconteceu, Homer teve um tratamento de plutônio no trabalho. Ele foi demitido pelo pai de Sherry Terry, que era seu supervisor, pela criação de um vazamento de gás mortal que quase acabou com a cidade. Mais tarde, ele foi recontratado para inspetor de segurança para o setor 7G, depois de reclamar sobre a segurança da própria usina. Ironicamente, os acidentes que ocorrem na usina nuclear aumentaram desde que Homer foi feito inspetor de segurança. Afinal, sabemos que a coisa que ele mais faz no trabalho é dormir. Homer raramente atende o seu próprio trabalho, e ainda assim dificilmente é despedido,
e sempre tem o seu trabalho esperando para ele quando ele quiser voltar. Ele impulsivamente e ocasionalmente sai para procurar outras carreiras, embora ele sempre acaba despedido ou saindo desses empregos e voltando para a boa e velha fábrica da usina nuclear. A aparência. Sua aparência é de um homem com excesso de peso, calvo e na maioria das vezes muito bêbado. Apesar de seu sobrepeso e ódio pelo exercício, ele de vez em quando mostra uma aptidão física e agilidade surpreendentemente para um homem de sua estatura, como vemos em diversos episódios, onde ele luta ou até mesmo corre grandes distâncias. Personalidade. Homer é propenso a ter explosões emocionais. Como vimos, ele vive se enfurecendo com o seu terrível vizinho, Ned Flanders, e como sabemos, essas explosões são sempre sem razão. Ele se irrita muito com as peripécias de seu filho Bart, sempre estrangulando-o como forma de punição. Na maioria das vezes, ele não mostra remorso sobre isso, e não tenta esconder suas ações de pessoas fora da família. Mesmo mostrando desprezo pelo bem-estar de Bart, ele tem seus momentos de pai atencioso e carinhoso, quando lembra da sua infância com seu pai Abe. Exceto para expressar aborrecimento com Ned Flanders, suas ações são normalmente não intencionais. A maioria da sua ira explosiva é orientada para Bart por causa de algo estúpido ou ruim que ele tenha dito ou feito. Enquanto Homer age como estúpido e muitas vezes de forma perturbada com sua família, ele também tem realizado atos que revelam que ele é um pai e marido surpreendentemente amoroso, como a venda de diversas coisas que ele fez. Por exemplo, quando ele precisava conseguir dinheiro para Lisa, participar de um concurso de beleza para que ela conseguisse sentir-se melhor com si mesma, dando a sua chance de riqueza para permitir que Meg mantenha o ursinho, entre muitas outras situações apresentadas na série. Homer tende a se divertir com a desgraça dos outros. Ele também tem muitas coisas em sua garagem que pertencem a Ned Flanders, que Homer sempre pega emprestado e nunca devolve. Porém, Ned nunca cobrou a Homer que ele devolvesse essas coisas, sempre tentando fazer a política do bom e vizinho. Mas a gente pode ver que não dá certo. Homer tem uma mente vazia, mas ele ainda é capaz de reter uma grande quantidade de conhecimento sobre assuntos muito específicos. Muitas vezes ele mostra rajadas de conhecimento surpreendente, memória, criatividade e fluência em diversas línguas. Homer também é extremamente confiante. Não importa o quão pouco de habilidade ou conhecimento que ele possa ter sobre qualquer coisa, ele tenta fazer, e não tem dúvida de que ele será bem sucedido, apesar da gente saber que nem sempre é bem assim. No entanto, seus breves períodos de inteligência são ofuscados por períodos muito longos e mais consistentes do esquecimento, da ignorância e estupidez. Homer tem um QI muito baixo devido a vários fatores: sua questão hereditária, o gene Simpson, o seu problema com álcool, diversos traumas no crânio e o lápis alojado no lobo frontal do seu cérebro. Saúde. Essa questão é muito importante. Homer tem 39 anos, tem sobrepeso e uma expectativa de vida muito baixa. Homer passa boa parte do seu tempo no bar do Moe, sempre consumindo uma quantidade excessiva de álcool, assim como seus amigos Carl, Lenny e Barney. Em alguns episódios, Homer emagrece e fica em boa forma, mas sempre volta ao normal no final do episódio. Homer está no hospital em pelo menos um episódio de cada temporada e tem tido várias operações para tentar salvar a sua vida, incluindo a pessoa certa para sua ponte de safena tripla e posterior instalação de seu marca-passo, que ele precisa depois que sua artéria estava entupida devido ao seu alto colesterol. Homer adora comida, ele quase sempre pode ser visto comendo muito mais do que qualquer homem poderia comer sozinho. Seus favoritos são os alimentos que ele sabe que são ruins para ele. Ele, descaradamente, se recusa a comer alimentos saudáveis, como aveias e frutas, pois sabemos que ele é a favor dos alimentos gordurosos. Assim, o Krusty Burger fica rico. Homer também tem um problema com a sua audição, como resultado de assistir diversos shows de rock no seu tempo de juventude. Sua falta de audição pode ser a razão pela qual ele não deu atenção a qualquer palavra de ninguém. Caramba, vê se lê um livro, né? Habilidades. As habilidades de Homer parecem variar bastante. Às vezes, Homer pode ter a dificuldade para executar a menor distância antes de desmaiar de exaustão,
e outras vezes ele superou a proeza de atletas olímpicos com medalha de ouro, ou seja, levar o Homer para as Olimpíadas seria literalmente uma loteria. Ele pode ter a dificuldade para entender o mais simples dos conceitos, de ser capaz de construir um robô funcional com muito trabalho. Sua força física é tão aleatória que às vezes ele é fraco demais para até mesmo matar uma mosca perfurando-a, enquanto outras vezes ele é capaz de levantar uma moto acima de sua cabeça. Homer pode tocar violão incrivelmente bem, tocar piano como alguém que tocou a vida toda e tornou-se também cantor e compositor. Ele fez parte de várias bandas que eram todas extremamente populares. Ele ganhou Grammy, numerosos discos de ouro para sua banda Sensen, e é o estilo de música que ele inventou também, e foi capaz de ajudar a Lisa a ganhar um concurso de música com músicas que ele escreveu para ela. Com Bart, Homer é um poliglota, com a capacidade de pegar línguas rapidamente, talvez até mesmo um hiperpoliglota, um poliglota fluente em mais de 6 idiomas. Ele tem sido demonstrado falando em espanhol, chinês, pinyin e também ele e Bart foram presos no Japão por um período aparentemente curto no espaço. Apesar de ser um ser humano médio, Homer tem mostrado habilidades sobre-humanas. Ele já conseguiu até mesmo resistir uma bola de canhão em seu estômago, e às vezes pode se mover em uma velocidade que seria improvável de um homem de seu tamanho. Ele mostrou também a capacidade de transformar quando exposto à radiação. Ele também é muito desajeitado, sendo capaz de causar um colapso nuclear, mesmo quando não há materiais nucleares presentes. Homer também é quase indestrutível. Rivalidades. Essa parte é muito importante para a gente justamente traçar o nosso plano. Montgomery Burns é o chefe de Homer na usina nuclear. Burns é cruel, como patrão, como uma pessoa, e Homer constantemente tem muita raiva dele. Quando Homer pediu um aumento, Burns o transformou em seu macaquinho para fazê-lo rir e humilhando-o. Selma Bouvier e Patty Bouvier. Selma e Patty são as cunhadas de Homer e que se odeiam mutuamente. Essas odeiam tanto Homer que adoram até mesmo gozar sobre ele e fazem de tudo para infelicitar a sua existência, além de sempre tentar convencer Marge a largar Homer Simpson, pois elas acham um gordo porco e idiota. Snake. Snake é um dos mais conhecidos delinquentes de Springfield e é o que mais comete assaltos na cidade, pois muitos Springfieldianos já foram vítimas e, sendo assim, não deixam de incluir também até mesmo Homer Simpson, que foi assaltado por ele, em alguns episódios e até mesmo em um especial, junto com Marge. Mas o pai da família Simpson também já teve momentos em que humilhou Snake, bem como depois de ter ajudado a polícia a prendê-lo, no episódio em que foi caça-recompensas ao lado de Ned Flanders, jogando molho picante nele enquanto assaltava o Apu, no Kick and Mart, e até mesmo espancou quando tentava roubar o carro de Moe Szyslak, o que também pode indicar que Homer Simpson como um grande rival de Snake. E o fato também de sempre que os dois personagens se encontram na série, geralmente o comportamento entre eles não é nada agradável, e em muitos destes encontros eles acabam se agredindo fisicamente. Como derrotar? Como vimos, Homer odeia muitos locais, e até mesmo cidades inteiras como Nova York. Então no vídeo de hoje vamos abordar como derrotá-lo dentro de Springfield, usando seus desafetos contra ele, para bolar um plano que assim pode ser perfeito. O local que seria melhor para nós conseguirmos planejar o nosso ataque seria justamente dentro da mansão de um dos seus grandes inimigos, pois ele já deve ter perdido muito dinheiro com os acidentes nucleares que o Homer causa. E esse local seria a mansão do Sr. Burns. Ela fica localizada perto da usina nuclear de Springfield, justamente para uma locomoção mais fácil para o Sr. Burns. E também é perto do cemitério de Springfield caso o Sr. Burns morra. Só que no nosso caso seria para enterrar o próprio Homer. Tudo começaria quando iríamos atrair o Homer para uma breve conversa sobre algumas coisas. Quando o Homer chegasse na mansão, iríamos atraí-lo com algumas rosquinhas falando que queríamos conversar até mesmo sobre uma promoção. Quando ele chegasse, iríamos deixá-lo entrar dentro da mansão, onde Snake Ass já estaria escondido e pronto para acertar o Homer. A partir daí, iríamos conversá-lo. Como sabemos, Homer é um grande fã da cerveja Duff. Assim, após alguns momentos de conversa e de descontração, iríamos fazê-lo Burns cada vez mais lhe dar mais e mais cerveja. Como vimos, Homer não é de negar álcool, e muito menos comida. Assim, provavelmente ele ficaria muito embriagado. Assim, iríamos atrair o Homer.
Quando percebêssemos que Homer já estivesse muito bêbado, iríamos então chamar Snake Eyes, que estaria escondido pronto para acertar o Homer. A partir daí, iríamos iniciar uma batalha, onde o Sr. Burns primeiramente deveria soltar os cachorros, para que Homer ficasse ocupado tentando se livrar deles enquanto eles agarram as suas mãos. E enquanto isso, Snake iria atacá-lo, todos juntos para ter mais chances. Lembrando que Homer tem muita força, e é claro, sempre tomando muito cuidado, para que ele não chegasse perto de sua garganta. Afinal, Homer é um dos melhores estranguladores do mundo. Com isso, Homer seria atacado de diversos lados e dificilmente poderia reagir de forma que conseguisse sobreviver. E assim, com ataques de 2 de seus inimigos, derrotaríamos o infame e terrível Homer Simpson. E eu vou ficando por aqui e até a próxima.